A suíte presidencial do Shangri-La Hotel, no distrito de Paris City Center, no qual a diária pode custar mais de R$ 20 mil, e fez viagens para lugares diversos, como a Rússia, tudo em voos particulares. Além disso, ele também ostentava uma Ferrari vermelha de cerca de R$ 2,8 milhões, e também tinha uma Lamborghini e uma Maserati, carros que podem custar R$ 1 milhão cada um. Desde o ataque no aeroporto de Congonhas, muitas pessoas foram citadas por suposto envolvimento no caso de Vinícius Gritzbach. Hoje falaremos de um dos nomes mais recorrentes neste assunto, Pablo Henrique Borges, e também sobre o suposto olheiro do PCC. Agora, aqui no Biografia do Crime. Pablo Henrique Borges. A história de Pablo Henrique Borges com a lei teve início em meados de 2017. Ele era morador de uma periferia em Francisco Morato, na Grande São Paulo, e trabalhou com instalação de computadores até 2012. Em 2015, ele tirou a sua carteira de identidade, pois planejava se casar com a modelo e youtuber Marcela de Carvalho Portugal. Em 2017, a vida humilde dele deu lugar a uma rotina de ostentação que era mostrada nas redes sociais. Henrique e Marcela faziam questão de exibir na internet a vida de riqueza e luxos que levavam, passeando em carrões, em iates e tendo acesso a ambientes elegantes e exclusivos. Ainda em 2017, Pablo alugou um iate por €42 mil a diária para assistir ao Grande Prêmio de Fórmula 1 em Mônaco. Após o evento, foi de iate até Barcelona e depois para a Palma de Mallorca, na Espanha. Que os dois, Pablo e Marcela, aparecem no Principado de Mônaco durante o Grande Prêmio de Fórmula 1 de 2017. O casal alugou até um iate a um custo de €40 mil por dia, algo em torno de R$190 mil. Nos vídeos postados na internet, Marcela falava sobre as baladas que ia com o namorado, a rotina, as viagens e também sobre os jantares, um deles tendo contado com vinho de €18 mil a garrafa. Ela também mostrava orgulhosa os itens luxuosos que tinha comprado, como uma bolsa da Chanel e outros objetos de luxo. A Givenchy, ela não tem no Brasil. Mas eu sou apaixonada, acho que vocês devem conhecer essa blusinha aqui. O casal apareceu em pontos exclusivos de Paris, como a suíte presidencial do Shangri-La Hotel no distrito de Paris City Center, no qual a diária pode custar mais de R$20 mil, e fez viagens para lugares diversos, como a Rússia, tudo em voos particulares. Além disso, Pablo ostentava uma Ferrari vermelha de cerca de R$2,8 milhões, e também tinha uma Lamborghini e uma Maserati, carros que podem custar R$1 milhão cada um. No próximo vídeo, os dois aparecem desta vez no Hotel Shangri-La, na capital francesa. A diária aqui pode custar mais de R$20 mil. Mas de onde vem tanto dinheiro? Era o que muita gente se perguntava. Pablo se apresentava como investidor. Ele teria arrematado uma empresa que foi aberta com R$100 por 2 advogados. Em seguida, trocou o nome dela para E-Price Capital Participações, e essa empresa teve um capital elevado para R$5 milhões, uma ascensão meteórica. Pablo alugou um escritório de 600 metros quadrados por R$200 mil por mês na Avenida Juscelino Kubitschek e contratou seu padrasto como gerente. Apesar de ter 17 vagas no estacionamento, não havia funcionários na empresa. O dinheiro continuava a aumentar. Passaram 5 meses e o capital da E-Price subiu para 23,7 milhões. O casamento luxuoso. Henrique e Marcela se casariam no dia 12 de outubro de 2018 e a festa prometia ser um evento enorme, com 800 convidados e shows de duplas sertanejas, como Maiara e Maraísa, Henrique e Diego e outros artistas populares que cobravam altos cachês. E só com DJ e artistas foi gasto R$600 mil.
No entanto, essa festa não aconteceu, pois no dia 10 de outubro de 2018, Pablo foi preso como parte da Operação Ostentação. Pablo e Marcela se casaram no começo do mês no interior de São Paulo, mas a festa seria no dia 12 de outubro aqui neste hotel, um dos mais caros de São Paulo, com a presença de 800 convidados. Entre as atrações estariam duas das principais duplas sertanejas do país, que estão também entre os maiores cachês cobrados atualmente. Maiara, Maraísa e Henrique Diego subiriam ao palco da festa, que tinha na lista de convidados grandes nomes da alta sociedade paulista e brasileira. Esquema hacker. A justiça estava investigando Pablo, que estaria envolvido num esquema hacker que resultou numa enorme fraude financeira. Segundo a justiça, Pablo primeiro teria começado a aplicar golpes em empresas de viagem. Ele oferecia passagens aéreas por valores mais baixos do que o comum. As pessoas compravam, mas no momento de embarcar descobriam que tinham caído em golpes. Pablo e mais 2 comparsas teriam conseguido um programa de computador, ou eles mesmos criaram o programa que invadia contas bancárias e desviava dinheiro para contas de laranjas. De acordo com investigações da polícia, ele é suspeito de ter participado de um esquema financeiro que gerou um prejuízo de 400 milhões de reais em contas bancárias de terceiros. 8 mandados de busca e apreensão foram emitidos com alvo nos carros de Henrique, que valiam mais de R$1 milhão, joias de grifes internacionais e nos computadores utilizados nas transações. Os mandados de prisão foram cumpridos na zona sul da capital, no litoral e na cidade de Francisco Morato, em São Paulo. Em uma das casas, os policiais encontraram uma mala com maços de notas de R$100 e armas de airsoft. Na casa não estavam todos os veículos de Pablo, que, no total, segundo o Ministério Público de São Paulo, chegavam a mais de R$20 milhões. Ele foi apontado como o líder da quadrilha. Cerca de 40 policiais civis participaram da ação. Toda essa operação foi chefiada pelo DEIC junto ao Núcleo de Investigações de Crimes Cibernéticos do Ministério Público. Aos 24 anos, Pablo foi preso e os 2 supostos comparsas dele, Rafael Antônio dos Santos e Matheus Araújo Galvão, também foram levados para o DEIC para cumprir prisão temporária. Após 2 dias, Pablo foi para a prisão domiciliar, aceitou colaborar com as investigações e teve R$50 milhões apreendidos em bens. Durante mais de 6 meses, eles estavam sendo investigados pela Polícia Civil e pelo Cyber GAECO, o grupo de promotores que apura crimes virtuais. As investigações desse caso seguiram sob sigilo de justiça e, no Tocantins, o advogado de Henrique não quis contato com a imprensa na época. No entanto, em 2022, novamente o nome de Pablo foi atrelado a crimes, e dessa vez como suspeito num caso de homicídio. E se você está gostando desse vídeo, considere deixar um valeu demais. Aí na aba de comentário tem um símbolo, um coração com um cifrão dentro. Para fazer uma doação em dinheiro, basta clicar nessa opção e escolher um valor. A sua contribuição é extremamente importante para o andamento do canal. Prisão em 2022. Pablo Henrique e Vinícius Gritzbach eram investidores de criptomoedas com suspeita de ligação com o primeiro comando da capital, o PCC. Vinícius teria indicado a Pablo alguns integrantes do PCC para investimentos em bitcoins. Juntos, Vinícius e Pablo teriam planejado tirar a vida de Anselmo Fausta, o Cara Preta, e seu motorista Antônio Neto, o Sem Sangue, devido a uma desavença envolvendo dinheiro. Ambos negaram as acusações. Quando delatou o esquema do PCC, Gritzbach também cobrou uma dívida de R$4,4 milhões de Pablo. Pablo Henrique Borges foi detido por policiais numa mansão em Angra dos Reis no dia 16 de fevereiro de 2022. Pablo confirmou que conhecia Vinícius, mas apenas no ramo profissional. Ele disse que Gritzbach lhe trouxe cerca de R$4 milhões que pertenciam a alguém com o apelido Cigarro. Pablo disse que, em meados de 2020, Vinícius perguntou a ele sobre Davi Silva, agente penitenciário que tinha trabalhado como segurança para Pablo até o início de 2021, quando o contrato entre eles acabou.
Ele disse que viu Vinícius e Davi conversando por 20 minutos, mas não sabia do que eles falavam. Já Vinícius negou qualquer relação com Davi e disse que só sabia que ele era o segurança de Pablo. A polícia libertou Pablo, pois Vinícius passou a ser suspeito da morte de cara preta e sem sangue. Conrado Gontijo, advogado de defesa de Pablo, disse que o cliente não tem qualquer contato com Vinícius desde a acariação realizada entre eles no início de 2022. Cauê do Amaral Coelho. No momento, um dos focos da investigação da polícia é Cauê do Amaral Coelho, de 29 anos, tido como suposto olheiro do PCC, ou seja, ele teria monitorado os passos de Gritspa até o momento em que ele foi atacado de forma fatal. Os investigadores notaram um comportamento estranho dele na área de desembarque do Terminal 2 no aeroporto. Segundo a investigação, Cauê do Amaral Coelho, de 29 anos, agiu como uma espécie de olheiro da quadrilha dentro do aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana. Decretou a prisão desse suspeito e o governo oferece uma recompensa de R$50 mil pela captura dele. Antes, alguns teorizavam que as joias que Vinícius trouxe de Maceió estariam com alguma espécie de rastreador. No entanto, agora a investigação está focada nesse possível olheiro dentro do aeroporto. Segundo as imagens que estão sendo analisadas, Cauê estaria falando no telefone com membros do PCC e monitorando o momento que Vinícius chegaria ao local. Assim que o empresário chegou ao ponto combinado, Cauê teria avisado por ligação e também teria usado uma espécie de alarme para avisar os dois homens, que alvejaram Gritspa com 10 disparos de fuzil 30 segundos depois. O suspeito chegou no aeroporto 1 hora antes de Vinícius, às 15 horas e 3 minutos, e foi visto numa lanchonete dentro do saguão. E quando o empresário chega, Cauê o acompanha de longe. A justiça decretou a prisão do suspeito e o governo oferece uma recompensa de R$50 mil pela captura dele. Guilherme Derrite, secretário de Segurança de São Paulo, declarou: Fica nítido o comportamento dele quando Vinícius sai e se desloca para a saída. Ele fica acompanhando atrás, de posse do celular, falando com alguma pessoa. A concretização é o momento em que ele aponta, olhando para o carro dos executores. Ele aponta para o Vinícius. Existe informação de que o suposto olheiro estaria escondido numa comunidade do Rio de Janeiro, mas existe a suspeita de que essa seja uma notícia falsa para despistar as autoridades. Ele teria avisado ao irmão que a polícia iria atrás dele. Em 2022, Cauê foi preso após uma abordagem da Polícia Militar encontrar 1.009 comprimidos de bala com ele. Ele ficou 55 dias no Centro de Detenção Provisória 1, em Pinheiros, e após ser solto, buscou largar as drogas e se tornou frequentador de cultos na sua comunidade. A polícia investiga com quem Cauê falava no telefone e as investigações sobre quem mais está envolvido nesse caso. O caso Gritspa. 13 agentes de segurança foram afastados, 8 policiais militares da escolta de Vinícius e 5 policiais civis que foram delatados pelo empresário, sendo que 2 deles teriam pedido 40 milhões a Gritspa para tirar o nome dele da investigação. Gritspa teria desaparecido com 100 milhões de dólares do PCC e por isso estava marcado. Ele não aceitou entrar no programa de proteção a testemunhas, pois não queria mudar o seu estilo de vida. Então, optou por seguir sua vida normalmente, andando com escolta de policiais. Mas, mesmo assim, perdeu sua vida no aeroporto de Congonhas no dia 8 de novembro deste ano. É da segurança pública. Lembrando que 13 agentes de segurança já foram afastados, estão sendo investigados, 8 policiais militares que faziam a escolta de Gritspa, segurança privada, e também 5 policiais civis que foram delatados por Gritspa. Inclusive, 2 deles teriam pedido 40 milhões de reais ao delator para que tirasse o nome dele da investigação sobre os 2 integrantes do PCC que foram mortos.
Recentemente, também foram divulgadas supostas imagens dos atiradores fugindo de um. Imagens mostram 2 suspeitos dentro de um ônibus minutos depois de Vinícius Gritzbach ser morto. As fotos foram retiradas de um vídeo em que a polícia teve acesso. Eles são tratados pelos investigadores como os atiradores. O vídeo é da aviação Campo dos Ouros, que fica em Guarulhos, na Grande São Paulo. Os criminosos mataram Gritzbach no aeroporto. Fugiram neste Gol preto, que foi abandonado a menos de 6 quilômetros do local do crime. A ideia era queimar o veículo, mas não conseguiram. Logo depois, a menos de 300 metros de onde o carro foi abandonado, as armas foram jogadas atrás de um comércio. Uma mochila localizada pela polícia militar com 2 fuzis e uma pistola, além de munições. Você acredita que Pablo Henrique está envolvido nesse caso? E sobre o Cauê? Acha que ele foi mesmo o olheiro no dia do ataque a Vinícius Gritzbach? Comente a sua opinião sobre esse caso. Quais outros casos você gostaria de ver aqui no Biografia do Crime? Deixe a sua sugestão nos comentários. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.